Azevedo com a gente aqui no estúdio. Bom dia, Roberto. Bom dia, Maria Esther. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos assiste. Muito bem. Maria, vamos seguir porque nós estamos no ar mais cedo para repercutir a prisão do prefeito de Criciúma, PSD, Clésio Salvaro. Bom, para você que está em outras regiões de Santa Catarina, essa é uma prisão de extrema relevância diante do apelo popular que tem o prefeito Clésio Salvaro em Criciúma, que já foi prefeito algumas vezes, chegou a ser eleito lá com mais de 80% dos votos. Sim. Então essa é uma prisão que movimenta assim, o cenário político e a cidade justamente numa corrida eleitoral, não é mesmo, Roberto? Eu já vou trazer para a conversa aqui a nossa Emanuela Justino, que está de volta ao SBT. Bom dia, Emanuele. Roberto, só uma palavrinha do Roberto, já vou contigo, viu? Manu, já falo contigo. Roberto, é um assunto importante para a corrida eleitoral em Criciúma. Bom dia. Bom dia, Fernando. A gente não sabe até agora se é estratégia da defesa, se é estratégia política, mas a única manifestação que fez até agora, o prefeito de Criciúma, antes de ser detido, provavelmente, foi um vídeo gravado, disparou para o lado político e fez fortes ilações ao governador Jorginho Melo, que não vai se manifestar sobre o assunto, porque não tem nada a ver com essa operação. Agora, vamos saber até onde isso vai, porque às vezes esse tipo de operação e esse tipo de prisão pode ter o efeito contrário. Vitimiza, cristianiza o indivíduo e pode ter efeito contrário. Agora sim, vamos direto, depois dessa primeira participação, já nessa cobertura de um dia importante para a política de Santa Catarina, que é a prisão de mais um prefeito. Não é o primeiro e, infelizmente, pelo que a gente acompanha das investigações, não será o último. Tem mais de 30 presos nos últimos 2 anos. O Roberto tem esse levantamento bem apurado. Mas agora eu preciso trazer para essa conversa, junto comigo com o Roberto, está Emanuela Justino, que volta ao nosso meio-dia, que volta ao nosso SBT. Bem-vinda novamente. E já chega com esse desafio de cobrir a prisão de Clésio Salvaro diante da Prefeitura de Criciúma, ao vivo com a gente. Manu, bom dia para você, bem-vinda novamente. Oi, Fernando, bom dia para você, Roberto Azevedo, Maria Esther e todo mundo que está acompanhando o SCC Meio-Dia. Muito obrigada, né? Bom estar de volta aqui no Grupo SCC. Muito obrigada pela acolhida e vamos juntos, né? Trazer informações aqui do nosso sul do estado para toda Santa Catarina. Pois é, então hoje a gente já acordou com essa informação, né? A movimentação aí em torno da prisão do prefeito Clésio Salvaro, que aconteceu na manhã de hoje, na segunda fase da Operação Caronte. Então aconteceu hoje de manhã a prisão do prefeito, a prisão preventiva e também de outras 9 pessoas, né? Segundo o Ministério Público, então empresários e também agentes públicos aqui de Criciúma e região. Essa foi uma operação feita pelo GAECO, que é o grupo de atuação especial de combate a organizações criminosas, e também pelo GEAC, que é o grupo especial anticorrupção. A primeira fase dessa operação, né, que investiga, sobretudo, então, irregularidades na prestação de serviços funerários aqui em Criciúma, aconteceu em agosto, há praticamente um mês. Já teve 7 prisões e, dessa vez, segundo o Ministério Público, mais 10 prisões foram efetuadas na manhã de hoje, né? Segundo também as investigações que já vinham sendo feitas, no dia 5 de agosto aconteceu a primeira fase dessa operação. 38 depoimentos foram colhidos de lá para cá. No dia 20 de agosto, então, foram denunciados oficialmente as pessoas, né, envolvidas aí nesse esquema, segundo o Ministério Público, por organização criminosa, fraudes em licitações e também por corrupção. Então, agora, totalizando 17 prisões, e a que mais repercute aqui, então, na região e no estado de Santa Catarina, é a do prefeito Clésio Salvaro. Ainda pela manhã, logo depois que toda essa informação veio à tona, o prefeito Clésio Salvaro publicou no perfil da rede social dele um vídeo falando sobre toda essa movimentação e também da operação. A gente vai acompanhar um trecho agora. Quem convive próximo de mim sabe que eu sempre disse que o meu maior desejo, a minha maior obra, era no último dia do mandato fazer uma reunião com a minha equipe de governo, tomar um café e sair pela porta da frente da prefeitura. Mas a política, às vezes, ela nos prega muitas surpresas. Um dos meus grandes projetos era o de regularizar a central funerária. Trabalhei muito para isso. Fizemos muitas coisas pela cidade. Mas a política, não a política boa, aquela política que machuca,
aquela política que estraga a tua família, que faz o teu pai, a tua esposa e os filhos sofrerem, tudo por conta de uma eleição. Quero pedir a todos os criciumenses que continuem firme apoiando o Vaguinho. A única esperança que eles tinham de vencer as eleições era me tirar da campanha eleitoral. Não vamos deixar que essa politicagem que estão fazendo, tire Criciúma do caminho certo. Então tá aí, né, a fala do prefeito Clésio Salvaro. Esse vídeo foi publicado hoje pela manhã. Ainda segundo o Ministério Público aqui de Santa Catarina, foram 9 ordens judiciais, além aqui de Criciúma, cumpridos em Florianópolis, Jaraguá do Sul e também São José. Em nota, a prefeitura aqui de Criciúma, a administração, informou, né, que, abre aspas, até o presente momento não foi comunicado oficialmente nada acerca dos fatos veiculados na mídia em geral, ou seja, né, segundo a assessoria aqui da Prefeitura de Criciúma, não foi feito um comunicado oficial, portanto, eles não passaram mais detalhes e mais informações. É claro que a gente vai seguir acompanhando, né? Eu vou até pedir para o Isaac mostrar um pouquinho aqui da movimentação. Algumas pessoas até podem ter a dúvida, né, de como que está a questão da prestação dos serviços aqui na Prefeitura de Criciúma. Segue normalmente. Nesse momento aqui a movimentação é tranquila. A informação que a gente teve é que hoje pela manhã até teve, né, uma certa manifestação de alguns servidores do CISERP, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público, estiveram reunidos aqui em frente ao Paço Municipal, mas agora a movimentação está tranquila, não tem nenhuma alteração em relação aos serviços prestados para a comunidade aqui em Criciúma, segue normalmente. E é claro, né, a gente segue acompanhando a cada notícia nova, enfim, a cada novidade que surgir desse fato, né, que aconteceu hoje aqui em Criciúma, prisão do prefeito Clésio Salvaro. Qualquer outra movimentação a gente atualiza aqui no SCC Meio-Dia. Volto com vocês aí no estúdio. Bom, Manu, pode continuar na conversa com a gente aqui, pode continuar no link, já vou te acionar novamente para entender como é que está o comportamento da cidade, nada com questão política, mas como é que está, né, essa informação, como é que essa informação está sendo absorvida pelos moradores de Criciúma neste exato momento. Pode continuar comigo ao vivo aí, porque agora é a hora de a gente ouvir o Roberto Azevedo, que teve acesso, inclusive, né? O sigilo foi quebrado no processo, o Roberto estava avaliando esse processo para trazer informações para a gente também de bastidores desta investigação. Roberto Azevedo, claro que durante uma campanha eleitoral, né, não é só o próprio Clésio Salvaro que vai questionar, né, os interesses dos candidatos nesta prisão. Mas, de fato, isso faz algum sentido ou toda a investigação, que não é de hoje, corrobora para essa prisão, hein, Roberto? Olha, Fernando, acho que a gente tem que esclarecer uma coisa por todos os motivos para o nosso telespectador. Não tem como a gente colocar o governador do estado e o Ministério Público Estadual, muito menos o Poder Judiciário, dentro de um ambiente político que é onde o prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, quer levar essa situação. Isso é uma estratégia de defesa e uma estratégia política. Ele conseguiu pedir voto para o candidato que ele apoia antes de ser preso. Vocês viram ali o vídeo. Então, isso é uma estratégia política também. É como eu disse, às vezes, esse tipo de ação, de prisão, que é feita com base em fatos, ela tem um efeito contrário na política. Mas isso a gente vai ver lá em outubro, dia 6 de outubro, não é agora. Agora, o que tem de prático? A desembargadora Cíntia Beatriz da Silva Bittencourt Schaeffer, que é a relatora do processo, ela decretou a prisão com base nos seguintes itens. Primeiro, segundo a investigação do Ministério Público, o Clésio Salvaro teve acesso às informações da Operação Caronte, que é o nome dessa operação, antes da primeira fase. Antes da primeira fase. No dia 26, ele foi denunciado pelo Ministério, 26 de agosto, ele foi denunciado pelo Ministério Público por, entre outras coisas, organização criminosa, etc, etc e tal. São vários itens. Está lá no processo, está aberto esse processo, você vai ler. Junto com ele, foram detidas outras 9 pessoas, entre servidores públicos, empresários e também gente ligada a esse setor específico de funerárias. Tem gente de São José, Jaraguá do Sul, Criciúma, como a própria Manu acabou de dizer para nós. Outro fato relevante, é uma
Desculpa, é uma operação que está sendo desenvolvida, não é de agora, é de muito tempo. E começou aqui pela Grande Florianópolis e foi dar lá em Criciúma. Esta é a realidade que tem que ser feita. Evidentemente que o prefeito Clésio Salvaro vai usar todos os instrumentos que ele tem para tentar levar este episódio para o lado político. Eu até imaginei, diante do bom direito, que quando ele foi denunciado, ele poderia ter sido preso. Por quê? Ele é o chefe do executivo e a investigação está ocorrendo também dentro da prefeitura. Era uma maneira de apagar provas. Isso é uma avaliação que não é uma afirmação, é diante da lógica jurídica. E foi com base nisso que a desembargadora, aliás, Cíntia Bittencourt Schaefer, que pode ser secretária de administração prisional e socioeducativa do governo do Estado. Fica meio difícil agora, porque ela toma uma atitude, faz valer a sua condição de magistrada, prende um prefeito que, circunstancialmente, nesse momento, é adversário do governador Jorginho Melo. Aliás, corretamente, o governador Jorginho Melo não vai se manifestar sobre esse fato, levantado pelo prefeito de Criciúma, porque ele não tem nada a ver com o processo. Não tem nada a ver com o governo do Estado, não tem nenhuma manifestação que leve para esse campo político que o Clésio Salvaro sabe jogar muito bem e que é o campo dele. Agora, o momento em Criciúma é muito delicado. Vamos levantar algumas hipóteses. O candidato Ricardo Guide, do PL, que é o partido do governador, vai usar esse fato da prisão do prefeito? É verdadeira a afirmação de Clésio Salvaro de que o fato dele ter ido para a rua pedir votos para o Vaguinho Espíndola, que o fez na semana passada, ficou uma semana licenciado, aumentou nas pesquisas, aquelas que têm validade jurídica, a participação do Vaguinho na campanha, melhorou a posição dele? Tudo isso está agora a serviço do eleitor de Criciúma, só que a gente sabe que esse assunto vai ser por demais explorado de tudo que é tipo. Exato. Não só em Criciúma, fora de lá, porque Clésio Salvaro, para quem não sabe, é um nome lembrado para 2026, ao lado do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Por pouco não fecharam uma chapa, inclusive, na última eleição. Na última eleição, enquanto ele estava no PSDB. Exatamente. Agora ele está no PSD. Bom, a complexidade que leva à prisão um prefeito, o prefeito da maior cidade do sul catarinense. Bom, Manu novamente com a gente, na ponta desse link, direto de Criciúma, nós acompanhando e fazendo todo esse trabalho de cobertura. Deixa eu te perguntar, dona Manu, como é que a cidade está absorvendo essa informação? Como é que essa notícia da prisão de Clésio Salvaro foi absorvida aí pelos moradores de Criciúma? Explica pra gente. O Fernando, aqui é o assunto do momento, né? Não tem jeito. Desde as primeiras horas, bem cedinho, ali por volta das 6 horas, né? Quem já estava ligado ali nas redes sociais, na informação, até mesmo a repercussão das rádios aqui, era esse o assunto, né? Essa mega operação que aconteceu, essa operação e principalmente, né? Não tem como deixar de falar da questão da prisão do prefeito Clésio Salvaro. Como o Roberto Azevedo comentou aí, né? E sempre é comentado aqui na região da influência que o prefeito tem, a questão da aprovação, falando em questão de política mesmo. Então acaba sendo o assunto mais comentado nas redes sociais também, bastante repercussão, comentários, né? E às vezes o pessoal até, como eu falei na primeira entrada, a dúvida do pessoal, né? Como é que estaria a questão dos atendimentos na prefeitura, por isso até que achei importante falar, porque aqui no Paço Municipal a movimentação é tranquila, sim, então quem precisar de serviços ou algum atendimento não teve nenhuma alteração. A gente sabe que cria, né, essa instabilidade política por conta da prisão do chefe do executivo, mas a questão aqui dos serviços continua normal. Mas não tem como a gente deixar de falar isso, porque é o assunto aqui na cidade, não só na cidade, mas da região também, né, dessa operação. Além do prefeito, outros empresários e também pessoas, trabalhadores públicos, né, ligados aqui à prefeitura de Criciúma. Muita repercussão nas conversas que a gente vê, assim, do pessoal mesmo, quanto nas redes sociais também, Fernando. Muito obrigado, Manu. Daqui a pouco a gente volta a conversar com outros destaques aí do sul catarinense. A Manu está lá na prefeitura de Criciúma. Criciúma, que teve o prefeito preso nesta manhã. Pega Criciúma, Cocal do Sul, Uruçanga. Não sobrou um, ô Roberto Azevedo. São 30, pelo menos, até o momento, né? Em 2 anos. O que significa isso, Fernando?
da gente deixar claro para o nosso telespectador que os órgãos de controle e fiscalização estão funcionando. O Ministério Público, pelo GAECO, que investiga o crime organizado, e pelo GEAC, que investiga indícios de corrupção, estão agindo, estão nas ruas. Os prefeitos que não entenderam isso. Nos últimos 4 anos, este é o 28º prefeito preso em Santa Catarina. Se é culpado, não é, já foi denunciado, ainda não virou réu, é outra situação. Mas é muita gente, é muita gente. E o que leva a acreditar isso? Ou que os prefeitos relaxaram e disseram, aqui vale tudo, ou realmente nós estamos vivendo um momento muito importante para a fiscalização do nosso dinheiro, dinheiro público. Porque é isso que tem que valer, sempre. E tem mais rolo ainda, E nunca aconteceu isso nos últimos, 100 anos, Roberto Azevedo. A prisão de tantos prefeitos em tão pouco tempo. E aí a gente viu prefeitos de cidades grandes sendo presos. A gente viu prefeito de Lages, a gente viu prefeito agora de Criciúma. De Tubarão. Assim, gente grande, influente. Bom, que seja realmente, né, o mecanismo de validação, de investigação sendo colocado em prática aqui e não essa visão mais relacionada à política. Vale lembrar que é sempre a gente ter um pé no chão. Clésio Salvaro, assim como todos os outros prefeitos, tem sim o direito da defesa. Sim. E até o momento, com relação ao Clésio Salvaro, não há julgamento. Então, assim, das duas umas, Roberto Azevedo, como é que essa notícia cai agora, né, na cidade? Ou o povo vai, de fato, entender aqueles apoiadores que já chegaram a votar no Clésio em 80% perto disso para prefeito, ou eles vão entender, ou vão pelo menos criar a ideia de que foi uma prisão política, ou fazer um pré-julgamento, porque o julgamento na justiça não aconteceu, de que Clésio é culpado nesse esquema. Vamos ver como é que a cidade vai administrar esta informação. O fato é que movimenta toda a política estadual, porque, como a gente colocou aqui, Clésio, sim, vinha costurando já para as eleições de 26, hein, Roberto? Clésio Salvaro é uma grande liderança política em Santa Catarina, ponto. Assim como tantos outros, mas ele é uma liderança política em Santa Catarina. É uma pessoa sempre lembrada para grandes voos, grandes projeções políticas no Estado. Então, este momento é delicado para ele, mas também para a política catarinense, que vai ter que botar um pé no freio e analisar todas as circunstâncias que estão levando estes grupos de prefeitos já à prisão. Alguns deles renunciaram, outros foram cassados pelas câmaras, outros foram tirados do cargo pela própria justiça, mas a situação é essa. Muito bem. Nesta prisão não há ainda o detalhamento de um afastamento do cargo, mas é óbvio que isso vai ser circunstancial agora diante dessa situação, e se isso acontecer, assume o vice-prefeito de Criciúma, o Ricardo Fabres, que voltou ao MDB. Obrigado, Roberto. Karen, assunto de Florianópolis. Atenção, já toda a repercussão, a gente continua acompanhando a prisão do prefeito Clésio, eu e o Roberto e a Manu nessa cobertura do dia importante, delicado para a política, mas importante para a política catarinense, especialmente do Sul. Obrigado por hora, Roberto, daqui a pouco a gente volta. Atenção, já vou falar do reservatório da